Minhas lindas, antes da história quero falar uma coisa para vocês. Bom, tem coisas que não podem ser mostradas em público, mas podem e devem ser sentidas. Se você ama histórias que exploram a conexão intensa entre duas mulheres, aquelas que fazem a imaginação correr solta, que descrevem cada olhar demorado, cada toque que arrepia, cada momento em que o desejo cresce no silêncio, então o meu grupo exclusivo foi feito para você. Lá, as histórias são narradas, envolventes e profundamente detalhadas. Você não apenas lê, você escuta, sente, visualiza. Cada cena é construída para despertar aquela curiosidade deliciosa sobre o que acontece quando duas mulheres estão sozinhas, sem filtros, sem censura, apenas entrega, tensão e química. E o melhor, todos os dias uma nova história é adicionada. Sempre algo inédito, sempre mais intenso, sempre mais provocante. São histórias que não podem ir para o YouTube. Histórias pensadas especialmente para quem gosta de mergulhar fundo nas emoções, nos desejos escondidos, nos encontros proibidos, nas mulheres poderosas, nas relações cheias de fogo e sentimento. Se você quer mais do que superficial, se você gosta de detalhes que fazem o coração acelerar, se você quer ouvir histórias que mexem com a sua imaginação quando está sozinha, o acesso está esperando por você. O link está na descrição. Entre agora e descubra o que acontece quando o desejo entre duas mulheres é contado sem limites. Fernanda nunca imaginou que sua vida pudesse mudar em uma quinta-feira comum de março. Ela estava atrasada para a reunião com o gerente do banco, carregando uma pasta cheia de documentos sobre o pequeno café que herdara da avó 6 meses antes. O café das Hortênsias estava à beira da falência, e aquela reunião era sua última chance de conseguir um empréstimo que pudesse salvá-lo. O prédio do Banco Continental era imponente, todo de vidro espelhado refletindo o céu azul de São Paulo. Fernanda subiu até o 12º andar com o coração acelerado, ensaiando mentalmente os argumentos que usaria. Mas quando a secretária a conduziu até a sala de reuniões, quem a esperava não era o gerente da agência. Era Lorena Valente. A presidente do banco estava sentada à cabeceira da mesa, vestindo um terno cinza impecável, os cabelos escuros presos em um coque perfeito. Seus olhos castanhos examinavam um relatório, e havia algo na sua postura, ereta, controlada, inabalável, que fazia o ar da sala parecer mais denso. Ela não levantou o olhar quando Fernanda entrou. "Sente-se", disse Lorena, a voz grave e firme. "Você tem 10 minutos. Fernanda sentiu as pernas tremerem, mas se forçou a caminhar até a cadeira e sentar-se. Abriu a pasta com mãos que insistiam em tremer, espalhando papéis sobre a mesa. Começou a falar sobre o café, sobre a história de 40 anos do estabelecimento no bairro, sobre os clientes fiéis, sobre os planos de revitalização. Sua voz soava pequena naquele espaço enorme. Foi quando Lorena finalmente levantou os olhos. O mundo parou. Não foi algo que Fernanda pudesse explicar depois, quando tentou descrever aquele momento para sua melhor amiga. Foi como se o olhar de Lorena atravessasse todas as camadas de nervosismo e chegasse direto ao centro de quem ela era. Havia algo naqueles olhos, uma intensidade, uma curiosidade, talvez uma solidão, que fez Fernanda esquecer por completo o que estava dizendo. "Continue", disse Lorena. E havia uma suavidade nova em sua voz. Fernanda piscou, tentando retomar o fio da meada, mas agora estava consciente de cada movimento que fazia, de como suas mãos gesticulavam ao falar, de como sua voz subia um tom quando falava da avó, e estava consciente, principalmente, de que Lorena não estava mais olhando para os papéis, estava olhando para ela. Quando terminou a apresentação, o silêncio se estendeu por longos segundos. Lorena juntou os dedos sob o queixo, estudando Fernanda com uma atenção que parecia física. "Seu plano de negócios é fraco", disse finalmente. "Os números não fecham. Você está subestimando custos e superestimando receita." O coração de Fernanda despencou. Ela tinha se preparado para um não, mas ouvir aquilo daquele jeito, daquela mulher, doía mais do que esperava. "Mas", continuou Lorena, inclinando-se para a frente,
Há algo no seu café que os números não capturam. Li sobre o café das hortênsias, sobre as tardes de poesia que sua avó organizava, sobre como o lugar se tornou refúgio para pessoas que não tinham para onde ir. Fernanda sentiu os olhos arderem. Ninguém nunca tinha entendido isso antes. Eu vou aprovar seu empréstimo, disse Lorena. Com uma condição. Qualquer coisa, respondeu Fernanda, incapaz de conter o alívio na voz. Eu quero acompanhar de perto a revitalização, reuniões semanais, acesso total aos livros. E... Ela pausou, e Fernanda teria jurado ver algo como vulnerabilidade cruzar seu rosto. Quero conhecer o café, pessoalmente. Foi assim que começou. Lorena apareceu no Café das Hortênsias em uma sexta-feira à noite, quando o lugar estava no seu melhor. As luzes douradas criavam uma atmosfera acolhedora. As mesas de madeira gasta contavam histórias de décadas, e o cheiro de café fresco se misturava com o aroma de bolo de cenoura que saía do forno. Havia música ao vivo no pequeno palco ao fundo. Uma moça de 20 e poucos anos tocando violão e cantando uma canção melancólica sobre saudade. Fernanda quase derrubou a bandeja quando a viu entrar. Lorena estava diferente. Usava jeans escuros e uma blusa de seda branca, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Sem o terno e a armadura corporativa, ela parecia mais jovem, mais suave, mais real. Seus olhos percorreram o ambiente com algo que se parecia com reverência. É exatamente como imaginei, disse ela quando Fernanda se aproximou. Imaginei? Perguntou Fernanda, tentando controlar o sorriso que insistia em aparecer. Desde que li sobre o lugar, eu... Quis ver, Lorena admitiu, e havia um tom de confissão naquelas palavras. Quis entender o que sua avó construiu aqui. Fernanda a guiou até uma mesa no canto, a mesa favorita da avó, de onde se podia ver todo o café. Serviu 2 expressos e sentou-se em frente a Lorena, algo que jamais teria ousado fazer no banco. Mas ali, naquele espaço que era dela, sentia-se mais corajosa. Conte-me sobre ela, pediu Lorena, e não era um pedido de executiva. Era um pedido de alguém genuinamente interessado. Fernanda falou por horas. Sobre como a avó chegara ao Brasil sozinha aos 18 anos, fugindo da guerra. Sobre como conhecera o avô em um baile de carnaval e se casara com ele 3 meses depois. Sobre como abriram o café com o dinheiro que juntaram trabalhando em fábricas. Sobre as tardes de poesia que começaram por acidente, quando um poeta desempregado pediu permissão para recitar versos em troca de um café. Ela dizia que todo mundo precisa de um lugar onde possa ser quem realmente é, disse Fernanda, a voz embargada. Sem julgamentos, sem máscaras. Lorena ficou em silêncio por um longo momento, os dedos acariciando distraidamente a xícara vazia. Quando falou, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável do que Fernanda jamais a ouvira. Eu não tenho um lugar assim. Era uma confissão tão crua, tão inesperada, que Fernanda sentiu algo se mover dentro do peito. Ela observou Lorena, a mulher poderosa que comandava um dos maiores bancos do país, que tomava decisões que afetavam milhares de vidas, que era fotografada em revistas de negócios, com seu sorriso profissional e perfeito. Você tem agora, disse Fernanda, e estendeu a mão sobre a mesa. Lorena olhou para aquela mão como se fosse algo precioso e perigoso. Depois, lentamente, colocou a sua sobre ela. O toque foi elétrico. Fernanda sentiu cada célula do seu corpo acordar, como se tivesse passado anos dormindo, e finalmente alguém tivesse acendido as luzes. Elas ficaram assim, mãos entrelaçadas sobre a mesa gasta, enquanto a moça do violão cantava sobre coisas perdidas e reencontradas. E nenhuma delas teve coragem de soltar. As reuniões semanais se tornaram o ponto alto da semana de Lorena. Ela chegava ao café sempre às 6 da tarde de quinta-feira, depois do expediente, quando o movimento estava baixo. Trazia sua pasta de couro e seu laptop, mas raramente os abria. Preferia observar Fernanda trabalhar, a maneira como ela cumprimentava cada cliente pelo nome, como preparava o café com um cuidado quase reverente, como seu rosto se iluminava quando alguém elogiava o bolo. Fernanda, por sua vez, descobriu-se esperando por aquelas quintas-feiras, com uma ansiedade que beirava o absurdo.
Começou a usar suas melhores roupas naquele dia, a soltar os cabelos que normalmente prendia em um rabo de cavalo prático, a passar um batom discreto que nunca usava durante o expediente. Você está diferente, comentou Paula, a funcionária mais antiga do café, uma senhora de 60 anos que conhecera Fernanda desde bebê. Está brilhando. Não seja boba, retrucou Fernanda, mas sentiu o rosto esquentar. É por causa daquela moça do banco? Paula perguntou, baixando a voz conspiratoriamente. Aquela que não tira os olhos de você? Paula, só estou dizendo o que vejo, menina. E vejo uma mulher que olha para você como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo. Fernanda queria discordar, mas não podia, porque ela também via. Via na maneira como Lorena sorria quando ela se aproximava. Um sorriso pequeno e privado que era completamente diferente dos sorrisos profissionais que ela provavelmente distribuía o dia todo. Via na forma como Lorena encontrava desculpas para tocá-la. Um toque no braço ao fazer um comentário, dedos roçando os seus ao pegar a xícara, uma mão nas costas ao passarem por uma porta estreita. Mas o que Fernanda não conseguia decifrar era se Lorena sentia o que ela sentia. Aquela coisa que estava crescendo dentro do seu peito, quente e assustadora e maravilhosa. Aquele desejo de conhecer cada detalhe daquela mulher, de quebrar as camadas de controle e descobrir quem ela era quando não estava sendo a presidente do banco. Aquele medo terrível de que um dia Lorena parasse de aparecer. Foi em uma noite de maio, quando uma chuva forte açoitava as janelas do café, que algo mudou. Lorena tinha ficado além do horário, ajudando Fernanda a reorganizar o estoque no pequeno depósito dos fundos. Trabalhavam em silêncio confortável, passando caixas uma para a outra, quando Fernanda escorregou em uma poça de água que havia se formado perto da porta. Teria caído se Lorena não a segurasse. De repente, estavam muito próximas. Lorena a segurava pela cintura, firme e cuidadosa, e Fernanda tinha as mãos apoiadas nos ombros dela. Podiam sentir a respiração uma da outra. O mundo se reduziu àquele espaço minúsculo entre seus corpos. Fernanda, Lorena sussurrou. E havia tanto naquela única palavra: desejo, medo, pergunta, confissão. Eu sei, respondeu Fernanda porque sabia. Sabia do que Lorena tinha medo, porque tinha os mesmos medos. Medo de que isso fosse errado. Medo de que as pessoas julgassem. Medo de perder o controle. Medo de se machucar. Medo de sentir demais. Mas naquele momento, com a chuva tamborilar no telhado e a luz fraca do depósito criando sombras em seus rostos, o medo pareceu pequeno perto do desejo de fechar aquele espaço entre elas. Lorena aproximou o rosto devagar, dando a Fernanda todo o tempo do mundo para recuar. Mas Fernanda não recuou. Inclinou-se para a frente, fechando os olhos, sentindo o coração bater tão forte que tinha certeza de que Lorena podia ouvi-lo. O primeiro beijo foi suave, quase tímido. Um toque de lábios que durou apenas segundos, mas que pareceu reescrever toda a história de suas vidas. Quando se separaram, ambas estavam tremendo. Eu não faço isso, disse Lorena, a voz rouca. Eu não perco o controle. Eu não me permito. Eu sei, repetiu Fernanda, levando a mão ao rosto de Lorena, acariciando sua bochecha. Eu também não. Mas com você, Lorena continuou, os olhos brilhando com algo que podia ser lágrimas. Eu não consigo me controlar. Desde o primeiro dia, desde o primeiro momento que você entrou naquela sala, eu... Fernanda a beijou novamente, mais profundamente desta vez. Todas as palavras não ditas se transformando em ação. Lorena a puxou mais perto, como se quisesse memorizar cada curva do seu corpo, cada suspiro, cada batimento cardíaco. E Fernanda se entregou completamente, sem medo, sem reservas, porque finalmente tinha certeza de que o que sentia era correspondido. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Lorena apoiou a testa na de Fernanda. Isso muda tudo, ela disse. Eu sei. Eu não posso... Ninguém pode saber. Não ainda. Minha posição no banco, a diretoria, eles jamais... Eu entendo, disse Fernanda. E entendia mesmo. Entendia o peso que Lorena carregava.
as expectativas, a imagem que precisava manter. Vamos devagar, no nosso tempo. Lorena assentiu, mas não a soltou. Ficaram abraçadas no depósito estreito, ouvindo a chuva, sentindo os batimentos cardíacos uma da outra se acalmarem gradualmente. E ambas sabiam que aquela noite tinha mudado algo irreversível entre elas. Os meses seguintes foram os mais intensos da vida de Fernanda. Durante o dia, ela e Lorena mantinham uma relação estritamente profissional. Lorena visitava o café como consultora do banco, verificava os números, dava sugestões de melhorias, tratava Fernanda com cordialidade educada, chamava-a de Senhorita Santos, na frente dos outros funcionários. Mas quando estavam sozinhas, quando a última cliente saía e Paula fechava o caixa e ia embora, Lorena se transformava. Soltava os cabelos, tirava o blazer, sentava-se no balcão e conversava com Fernanda enquanto ela limpava as mesas e organizava o espaço para o dia seguinte. Conversavam sobre tudo. Lorena contou sobre a infância solitária como filha única de um empresário controlador, que esperava que ela fosse perfeita em tudo. Sobre como estudou administração porque era o que o pai queria, não porque era o que ela sonhava. Sobre como subiu na hierarquia do banco através de trabalho implacável e sacrifício de qualquer coisa que não fosse a carreira. Eu tenho 42 anos e nunca vivi de verdade, confessou ela em uma noite de junho, deitadas no sofá estreito do pequeno escritório nos fundos do café. Sempre fiz o que era esperado, sempre segui as regras, sempre mantive o controle. E o que você queria fazer? Perguntou Fernanda, acariciando os cabelos de Lorena que descansavam em seu colo. Viajar, conhecer o mundo, ser fotógrafa talvez, capturar momentos bonitos, viver sem cronogramas e expectativas. Não é tarde demais. Lorena riu, mas era uma risada triste. É sim, eu construí uma vida inteira em volta dessa persona. A executiva impecável, a mulher que nunca falha. Eu não posso simplesmente jogar tudo fora. Mesmo se isso te faz infeliz, a felicidade nunca foi parte do plano. Fernanda sentiu o coração apertar. Puxou Lorena mais perto, abraçando-a com força. Você merece ser feliz. Você merece viver. Com você, eu vivo. Lorena sussurrou. Essas horas aqui, neste café, são as únicas em que me sinto real. Fernanda, por sua vez, também abriu seu coração. Contou sobre o relacionamento de 3 anos que terminara 6 meses antes de conhecer Lorena. Sobre como a ex-namorada, Beatriz, não conseguia entender por que ela queria manter o café da avó em vez de vendê-lo e usar o dinheiro para viajar pelo mundo. Ela dizia que eu estava presa ao passado, disse Fernanda, que eu não tinha ambição, que ia desperdiçar minha vida servindo café para desconhecidos. Ela não entendia, disse Lorena com convicção. Isso não é sobre café, é sobre legado, sobre pertencimento, sobre criar um espaço onde as pessoas podem ser elas mesmas. Você entende? Eu entendo porque eu nunca tive isso. E agora que tenho, não quero perder. Beijaram-se então, longamente, devagar, como se tivessem todo o tempo do mundo. E naqueles momentos roubados, escondidas do mundo, elas eram apenas 2 mulheres apaixonadas. Mas a realidade sempre voltava com a manhã. O primeiro sinal de problema veio em agosto. Fernanda estava no café, quando recebeu a ligação de uma amiga jornalista. Você está vendo as redes sociais? Perguntou Marina, a voz tensa. Não, por quê? Procura o nome da Lorena. Agora. Com mãos trêmulas, Fernanda abriu o Instagram. Não precisou procurar muito. O nome de Lorena Valente estava nos Trending Topics. Havia fotos dela saindo do Café das Hortênsias tarde da noite. Fotos de quando ela e Fernanda almoçaram juntas em um restaurante discreto na semana anterior. Fotos de quando caminharam lado a lado pelas ruas do bairro. As legendas eram cruéis. Especulações sobre a vida pessoal de Lorena. Comentários maldosos sobre ela estar entrando na fase da vida, ou finalmente mostrando quem sempre foi. Piadas sobre a presidente do banco, investindo em um café de forma suspeita. O telefone de Fernanda tocou. Era Lorena. Não abre a porta do café para ninguém, disse ela,
a voz tensa e controlada. Tem fotógrafos na frente do prédio do banco. Eles vão aí. Não fala com eles. Não confirma nada. Lorena, eu preciso desligar. A diretoria convocou uma reunião de emergência. Eu te ligo depois. A linha ficou muda. Fernanda sentiu as pernas falharem. Sentou-se em uma cadeira, olhando para o telefone, para as fotos que continuavam se multiplicando nas redes sociais. Paula apareceu da cozinha, o rosto preocupado. O que foi, menina? Descobriram. Fernanda conseguiu dizer. Sobre mim e Lorena. Paula suspirou e sentou-se ao lado dela, pegando sua mão. E o que você vai fazer? Não sei. Ela disse para não falar com ninguém. E você vai obedecer? Fernanda olhou para a mulher que a conhecia desde criança, que ajudara sua avó a criar esse lugar de acolhimento e verdade. Eu não sei mentir, Paula. Nunca soube. Se me perguntarem diretamente, eu não vou negar o que sinto por ela. Mesmo sabendo que isso pode destruir a carreira dela, a pergunta ficou suspensa no ar como uma condenação. Lorena não apareceu no café naquela noite, nem na seguinte, nem na outra. Fernanda ligou dezenas de vezes, mas as chamadas caíam direto na caixa postal. Mandou mensagens que ficaram sem resposta. Foi até o prédio do banco, mas a segurança não a deixou subir. Desesperada, Fernanda procurou qualquer informação na internet. Descobriu que Lorena tinha dado uma entrevista coletiva, afirmando que sua relação com o Café das Hortênsias era estritamente profissional e consultiva, e que as especulações sobre sua vida pessoal eram difamatórias e sem fundamento. Cada palavra foi uma facada no coração de Fernanda. Ela entendeu a mensagem. Lorena tinha escolhido. Escolhera a carreira, a reputação, a vida controlada e segura que havia construído. Escolhera negar o que havia entre elas para proteger sua posição, e Fernanda não podia culpá-la, porque ela entendia o medo, entendia o peso das expectativas, entendia que nem todo mundo tinha a coragem de abrir mão de tudo por amor, mas entender não tornava a dor menor. O café começou a receber telefonemas de jornalistas. Alguns clientes fiéis pararam de aparecer. Houve comentários maldosos nas redes sociais sobre o estabelecimento estar envolvido em escândalo. As vendas caíram 20% na primeira semana. Paula encontrou Fernanda chorando no depósito em uma terça-feira à noite. "Vem cá, minha menina", disse ela, abraçando Fernanda como fazia quando ela era criança e caía e ralava os joelhos. "Vai doer por um tempo. Mas você é forte. Sua avó era forte. E esse café já sobreviveu a coisas piores que fofoca. Eu amava ela, Paula", soluçou Fernanda. "Ainda amo. E ela simplesmente desapareceu. Como se eu não significasse nada. Talvez ela esteja com tanto medo quanto você. Talvez esteja sofrendo tanto quanto você. Então por que não me liga? Por que não fala comigo?" Paula não tinha resposta para isso. Passaram-se 3 semanas. Fernanda tentou seguir em frente. Mergulhou no trabalho, criou novos tipos de café, reformou a fachada do estabelecimento, organizou uma noite de poesia como a avó costumava fazer. Fingiu que estava bem, mas à noite, quando fechava o café e subia para o pequeno apartamento que ficava no andar de cima, permitia-se quebrar. Chorava abraçada ao travesseiro, revia mentalmente cada momento que passara com Lorena. Torturava-se imaginando se tinha sido tudo mentira. Foi Paula quem atendeu o telefone do café em uma quinta-feira chuvosa de setembro. Ela chamou Fernanda com um olhar estranho. "É do banco", disse simplesmente. Fernanda atendeu com o coração acelerado, esperando ouvir a voz de Lorena. Mas era o assistente pessoal dela. "Senhorita Santos, a senhora Valente gostaria de marcar uma reunião com a senhora. Amanhã, às 15 horas, em seu escritório particular." "Por que ela não me liga diretamente?" perguntou Fernanda, incapaz de esconder a mágoa na voz. Houve uma pausa. "A senhora Valente pediu que eu transmitisse que isso é importante. Por favor." O "por favor" soou tão desesperado que Fernanda cedeu. "Eu vou estar lá." O escritório particular de Lorena ficava no último andar do prédio do banco. Um espaço enorme com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Fernanda nunca estivera ali antes. Era intimidador. Todo decorado em tons de cinza e branco, minimalista, frio, impessoal.
Lorena estava de pé na frente das janelas, de costas para a porta. Usava um terno preto, e seus cabelos estavam presos em um coque tão apertado que parecia doer. Quando ouviu a porta se fechar, virou-se lentamente. Fernanda quase ofegou. Lorena estava visivelmente mais magra, com olheiras profundas que a maquiagem não conseguia esconder completamente. Parecia ter envelhecido anos em apenas 3 semanas. "Você veio", disse Lorena, e havia surpresa genuína em sua voz. "Você pediu." Elas ficaram se olhando por longos segundos, separadas por metros de piso polido que pareciam quilômetros. Fernanda forçou-se a não correr até ela, a não perguntar se ela estava bem, a não pedir explicações. Manteve-se firme, esperando. "Eu te devo um pedido de desculpas", começou Lorena, a voz formal demais. "Pela forma como lidei com a situação. Deveria ter te ligado, te explicado." "Então por que não ligou?" "Porque eu sou covarde", disse Lorena, e a máscara profissional rachocou. "Porque passei 3 semanas tentando me convencer de que podia voltar à minha vida de antes. De que o que sentia por você era apenas uma fase, uma fraqueza temporária. Cada palavra era uma nova ferida." "E conseguiu?" perguntou Fernanda, surpreendida pela firmeza da própria voz. "Conseguiu me esquecer?" Lorena riu, mas era uma risada sem alegria. "Não. Não consegui dormir. Não consegui trabalhar direito. Não consegui pensar em outra coisa que não fosse você." Ela se aproximou alguns passos. 3 semanas, Fernanda. 3 semanas foi o tempo que levei para perceber que perdi controle sobre algo muito maior do que imaginava. Que não é você quem está destruindo minha vida. É viver sem você. Fernanda sentiu os olhos arderem, mas piscou para conter as lágrimas. "Você me negou. Na frente do mundo inteiro você disse que o que tínhamos não era real. Eu sei. E foi a pior coisa que já fiz." Lorena estava bem mais perto agora, quase ao alcance de suas mãos. "Eu estava tentando proteger minha carreira, minha reputação. Tentando manter o controle sobre uma vida que estava desmoronando. Mas a verdade é que nada disso importa se eu não puder ter você." "Lorena, deixa eu terminar", pediu ela, a voz tremendo. "Eu renunciei. Entreguei minha carta de demissão à diretoria ontem." Fernanda arregalou os olhos. "Você fez o quê? 42 anos construindo uma carreira que me deixava vazia. 42 anos seguindo regras que não me permitem ser quem eu sou. 42 anos de controle e perfeição e solidão." Lorena pegou as mãos de Fernanda, finalmente, e o toque foi como voltar para casa. "E então você entrou na minha vida com seu café e sua paixão e sua coragem de ser autêntica. E eu percebi que estava vivendo apenas pela metade. Que estava tão ocupada mantendo o controle que esqueci como viver. Você não precisava renunciar por mim", disse Fernanda, mas apertou as mãos de Lorena com força. "Não foi por você, foi por mim. Porque eu mereço ser feliz, porque mereço amar sem medo, porque mereço uma vida que seja minha, não a que meu pai ou a diretoria ou a sociedade espera de mim." Lorena levou uma das mãos de Fernanda ao próprio rosto. "Mas eu quero que seja com você. Se você ainda me quiser. Se você conseguir me perdoar por ter sido tão covarde." Fernanda olhou para aquela mulher. A executiva poderosa que estava abrindo mão de tudo. A mulher controlada que estava admitindo vulnerabilidade. A pessoa que estava escolhendo o amor ao invés do medo. E soube que não tinha escolha a não ser perdoar, porque o amor que sentia era maior que a mágoa. "Eu te perdoo", sussurrou, e então puxou Lorena para um abraço. "Mas não faça isso de novo. Não me afaste. Não desapareça. Se estivermos nessa juntas, precisamos enfrentar os problemas juntas." Lorena a abraçou como se ela fosse a única coisa real em um mundo de ilusões. "Juntas", prometeu. "De agora em diante, juntas." Beijaram-se ali, no escritório que em poucos dias não seria mais de Lorena, com a cidade se estendendo abaixo delas, vasta e indiferente ao drama pessoal que se desenrolava acima. E pela primeira vez em semanas, ambas sentiram que podiam respirar novamente. A transição não foi fácil. Quando Lorena anunciou oficialmente sua renúncia e sua relação com Fernanda, a mídia explodiu. Houve artigos especulativos, comentários maldosos, palpites sobre sua saúde mental,
Ex-colegas do banco deram entrevistas dizendo que sempre souberam que ela escondia algo. O pai de Lorena ligou para deserdá-la, dizendo que ela estava envergonhando a família. Mas também houve apoio. Cartas de pessoas que admiravam sua coragem. Clientes do banco que elogiaram sua honestidade. E, surpreendentemente, uma oferta. Uma editora entrou em contato querendo publicar um livro de fotografias e crônicas sobre lugares especiais de São Paulo. Cafés, livrarias, pequenos negócios com história. Queriam que Lorena fizesse as fotos e Fernanda escrevesse os textos. É nosso recomeço, disse Lorena quando mostraram a proposta uma para a outra, sentadas na mesa da avó no Café das Hortênsias. Podemos viajar pela cidade, conhecer histórias como a do seu café, criar algo bonito. E ainda sobra tempo para você ser a consultora mais cara e irritante que este café já teve, brincou Fernanda. Lorena riu, uma risada verdadeira, livre, feliz. Consultora? Eu estava pensando em ser sócia. Sócia? Se você me aceitar, metade do investimento, metade das decisões, metade do trabalho. E metade do lucro? Se houver lucro, Lorena sorriu. Mas principalmente metade da vida que vamos construir aqui. Fernanda sentiu o coração se encher. Pegou a mão de Lorena sobre a mesa, entrelaçando seus dedos. Então é melhor você aprender a fazer um expresso decente, sócia. 6 meses depois, o Café das Hortênsias estava irreconhecível. Lorena investira suas economias na reforma completa, mantendo a essência e a alma do lugar, mas modernizando a cozinha, ampliando o espaço, criando uma pequena galeria nas paredes para exposições de fotografia. A primeira exposição foi de Lorena. Fotos em preto e branco de cantos esquecidos de São Paulo, de pessoas comuns em momentos extraordinários, do próprio café em diferentes horas do dia. No centro, uma foto enorme de Fernanda rindo enquanto preparava café, a luz da manhã criando um halo dourado ao seu redor. É assim que eu te vejo, disse Lorena na noite de abertura da exposição, abraçando Fernanda por trás enquanto observavam os visitantes admirarem as fotos. Luz pura. O café se tornou mais do que apenas um negócio. Tornou-se um ponto de encontro para a comunidade LGBTQIA+ do bairro. Jovens que estavam saindo do armário encontravam ali um espaço seguro. Casais que se sentiam invisíveis no resto do mundo sabiam que podiam ser eles mesmos entre aquelas paredes. E Fernanda e Lorena, sem nunca planejar, tornaram-se uma espécie de farol de esperança, a prova de que o amor podia vencer o medo. Não que tudo fosse perfeito. Ainda havia olhares de desaprovação de alguns clientes mais velhos. Ainda havia comentários maldosos nas redes sociais. Ainda havia dias em que Lorena acordava questionando se tinha feito a escolha certa, se não tinha jogado fora uma carreira brilhante por um impulso. Mas então, ela olhava para Fernanda dormindo ao seu lado no apartamento que agora dividiam acima do café. Ouvia o sorriso no rosto de uma jovem que tinha acabado de se assumir para a família e vinha buscar consolo e café. Ou sentia a satisfação de capturar em uma fotografia um momento de beleza genuína. E sabia que sim, tinha feito a escolha certa. Foi em uma noite de março, exatamente 1 ano depois do primeiro encontro delas, que Lorena fechou o café mais cedo. Disse a Fernanda que tinha uma surpresa. Preparou a mesa da avó com velas, serviu o melhor vinho que tinham e colocou para tocar a mesma música que estava tocando na noite em que se beijaram pela primeira vez. O que está acontecendo? Perguntou Fernanda, rindo nervosa. Lorena pegou sua mão e a guiou até a mesa. De seu bolso tirou uma pequena caixa de veludo. Há 1 ano eu era a presidente do Banco Continental. Tinha poder, dinheiro, respeito. Tinha tudo que a sociedade diz que devemos querer. Mas estava vazia. Estava vivendo uma vida que não era minha, sendo alguém que não era eu. Fernanda sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Então você entrou naquela sala de reuniões com sua pasta cheia de papéis e seu nervosismo adorável e seus olhos que tinham mais vida do que qualquer coisa que eu tinha visto em anos. E algo dentro de mim simplesmente acordou. Lorena abriu a caixa, revelando 2 anéis simples de prata. Você me ensinou que controle é só outra palavra para medo. Que viver de verdade significa ser vulnerável. Que o amor vale mais do que qualquer cargo ou reputação. Ela tirou um dos anéis da caixa. Fernanda Santos,
Eu perdi o controle quando te conheci. Perdi o controle sobre minha vida perfeita e planejada, e foi a melhor coisa que já me aconteceu. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Fernanda agora. Então eu estou aqui, sem poder, sem o cargo importante, sem a vida que planejei, mas estou aqui completamente livre, completamente viva, completamente apaixonada. E eu quero passar o resto da minha vida assim, com você. Lorena se ajoelhou. Casa comigo? Fernanda não conseguiu falar. Apenas assentiu, soluçando e rindo ao mesmo tempo, estendendo a mão trêmula para que Lorena colocasse o anel. Quando o anel deslizou em seu dedo, ela puxou Lorena para cima e a beijou com toda a paixão e gratidão e amor que sentia. Sim, finalmente conseguiu dizer. 1000 vezes sim. Elas dançaram então no café vazio, abraçadas, sob a luz suave das velas. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, indiferente. Mas ali, naquele espaço que cheirava a café e tinha paredes cheias de memórias e amor, 2 mulheres celebravam a coragem de escolher a felicidade. O casamento foi pequeno e íntimo, realizado no próprio café em uma manhã de sábado de junho. Paula foi a madrinha de Fernanda. Marina, a amiga jornalista que se tornara amiga próxima de Lorena também, foi a madrinha dela. Havia apenas 30 pessoas. Amigos próximos, funcionários do café, alguns vizinhos e casais que tinham encontrado refúgio entre aquelas paredes. Fernanda usou um vestido simples de renda branca. Lorena usou um terno claro. Ambas estavam radiantes. Quando chegou a hora dos votos, Fernanda segurou as mãos de Lorena e disse, com a voz embargada de emoção: Há 1 ano, eu estava prestes a perder este café. Estava prestes a perder a última conexão que tinha com minha avó, com minha história. Mas o que eu não sabia é que estava prestes a encontrar muito mais do que esperava. Lorena, você chegou na minha vida como uma executiva implacável e revelou-se a pessoa mais corajosa que conheço. Você abriu mão de tudo o que tinha para viver sua verdade e me ensinou que o amor não é sobre jogar seguro. É sobre ter coragem de ser vulnerável. Ela apertou as mãos de Lorena mais forte. Eu prometo ser seu lugar seguro. Prometo ser a pessoa com quem você nunca precisa usar máscara. Prometo te amar não apesar de suas imperfeições, mas por causa delas. Prometo construir uma vida com você onde nós 2 possamos ser quem realmente somos. Lorena estava chorando abertamente agora, sem se importar com a maquiagem que escorria. Quando chegou sua vez, respirou fundo e disse: Fernanda, durante 42 anos eu vivi no controle. Calculava cada passo, planejava cada movimento, escondia cada emoção. E então você apareceu e bagunçou tudo. Você me fez rir quando eu tinha esquecido como. Você me fez chorar quando eu pensava que tinha secado. Você me fez sentir quando eu tinha passado uma vida inteira anestesiada. Ela soltou uma das mãos de Fernanda apenas para limpar as lágrimas do rosto dela com ternura. Eu perdi o controle quando te conheci. Perdi o controle sobre meu coração, sobre meus planos, sobre a pessoa que eu achava que tinha que ser. E descobri que perder o controle é, na verdade, finalmente ser livre. Ela sorriu através das lágrimas. Você me deu uma vida, Fernanda. Uma vida de verdade. E eu prometo honrá-la todos os dias. Prometo ser corajosa quando tiver medo. Prometo ser honesta quando for difícil. Prometo te amar com toda a intensidade que passei uma vida reprimindo. Não havia olhos secos quando elas trocaram os anéis e se beijaram como esposas pela primeira vez. Nos anos que se seguiram, o Café das Hortênsias se tornou lendário no bairro e além. O livro que Lorena e Fernanda publicaram, Retratos de São Paulo, Histórias de Amor e Resistência, ganhou prêmios e levou pessoas de toda a cidade a visitarem aqueles pequenos estabelecimentos com alma. Lorena descobriu que tinha talento não apenas para fotografia, mas para encontrar histórias. Passou a dar workshops de fotografia para jovens LGBTQIA+ carentes, ensinando-lhes não apenas técnica, mas como capturar verdade e beleza em um mundo que frequentemente tentava torná-los invisíveis. Fernanda expandiu as noites de poesia e começou a receber bandas pequenas, artistas locais,
Lançamentos de livros. O café se tornou um centro cultural, um espaço de resistência criativa e amor. Houve desafios, é claro. A mãe de Fernanda, que a princípio apoiara o relacionamento, teve dificuldade quando o casamento se tornou público. Levou meses de conversas difíceis até que ela finalmente aparecesse no café, nervosa, e pedisse para conhecer melhor Lorena. O pai de Lorena nunca falou com ela novamente, mas sua mãe, que vivera décadas em um casamento infeliz, apareceu em segredo 6 meses depois do casamento. Sentou-se na mesa da avó e chorou enquanto dizia para Lorena que tinha orgulho dela, que desejava ter tido a mesma coragem quando era jovem. E houve alegrias inesperadas, como quando uma jovem de 16 anos entrou no café, claramente nervosa, e pediu para falar com Fernanda e Lorena em particular. Ela contou que tinha acabado de sair do armário para a família e tinha sido expulsa de casa. Não tinha para onde ir. Fernanda e Lorena não pensaram 2 vezes. Arrumaram o pequeno quarto de hóspedes no apartamento e acolheram a jovem, ajudando-a a encontrar um emprego, a voltar a estudar, a reconstruir sua vida. Ela foi a primeira, mas não a última. O apartamento acima do café se tornou um refúgio temporário para jovens LGBT+, em situação de vulnerabilidade. Sua avó ficaria orgulhosa, disse Lorena para Fernanda em uma noite, observando 3 jovens que estavam acolhendo rirem juntas na sala enquanto preparavam o jantar. Nossa avó, corrigiu Fernanda sorrindo. Este café é nosso agora. Este legado é nosso. E estamos honrando-o do jeito certo. 5 anos depois de se conhecerem, Fernanda acordou e encontrou Lorena já vestida, preparando café na cozinha do apartamento. Era incomum. Normalmente Lorena dormia até tarde nos finais de semana, compensando as décadas de acordar às 5 da manhã para ir ao banco. O que está acontecendo? Perguntou Fernanda bocejando. Vista-se. Tenho uma surpresa para você. 1 hora depois, estavam no carro, dirigindo para fora da cidade. Lorena se recusou a dizer para onde iam. Apenas sorria misteriosamente cada vez que Fernanda perguntava. Pararam em uma pequena cidade no interior, a 3 horas de São Paulo. Lorena guiou Fernanda pelas ruas de paralelepípedos até pararem em frente a um prédio antigo, claramente abandonado há anos. O que é isso? Perguntou Fernanda. Era uma livraria. Funcionou por 60 anos. Fechou há 5 quando os donos morreram sem deixar herdeiros. Está à venda há anos, mas ninguém quer comprar porque precisaria de muita reforma. Fernanda começou a entender. Eu pensei, continuou Lorena, puxando uma chave do bolso, que poderíamos transformar isso em um segundo projeto. Não outro café. Isso é seu. Mas talvez um espaço cultural. Biblioteca comunitária no térreo, galeria de arte no 1º andar, residência para artistas em dificuldade no 2º. Um lugar onde pessoas possam criar, ler, sonhar. Ela entregou a chave para Fernanda. Já comprei. É seu. Meu presente de 5 anos de casamento. Fernanda olhou para a chave em sua mão, depois para o prédio, depois para Lorena. Você está louca. Completamente. Você me deixou louca. Lorena sorriu. Mas é uma loucura boa, não é? Fernanda a beijou ali, na rua deserta daquela cidade pequena, com o sol da tarde criando sombras longas no chão. A melhor loucura. Elas abriram a porta juntas e entraram no prédio empoeirado. As paredes ainda tinham estantes antigas. O cheiro de livros velhos persistia no ar. Havia um trabalho imenso pela frente. Meses de reforma, burocracias, planejamento. Mas enquanto caminhavam pelo espaço, de mãos dadas, já visualizando o que ele poderia se tornar, ambas souberam que estavam no caminho certo. Porque essa era a vida que escolheram construir juntas. Não uma vida de poder e controle e aparências, mas uma vida de propósito e criação e amor. Uma vida onde o sucesso não era medido em lucros ou cargos, mas em quantas vidas podiam tocar, quantas histórias podiam preservar, quanto amor podiam espalhar pelo mundo. Na noite do 10º aniversário do dia em que se conheceram, Fernanda e Lorena fecharam o Café das Hortênsias mais cedo novamente. Sentaram-se na mesa da avó, aquela mesma mesa onde tudo começou, e olharam ao redor. As paredes tinham fotos de todos os anos de casamento. Fotos de jovens que tinham passado pelo café
e depois voltavam, já crescidos e estabelecidos, para agradecer. Fotos da inauguração do espaço cultural no interior, que agora funcionava a pleno vapor. Fotos delas duas em diferentes estágios da vida. Mais velhas, com cabelos grisalhos começando a aparecer, rugas de tanto rir ao redor dos olhos. "Você se arrepende?" perguntou Fernanda de repente. "De ter deixado tudo para trás?" Lorena pegou sua mão, levando-a aos lábios e beijando-a suavemente. "Todos os dias eu me levanto e escolho essa vida de novo. Escolho você de novo. E todos os dias é a decisão mais fácil que já tomei. Mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil, porque os desafios que enfrentamos juntas valem infinitamente mais do que a vida fácil e vazia que eu tinha antes." Fernanda apoiou a cabeça no ombro de Lorena, suspirando contente. "Minha avó dizia que todo mundo precisa de um lugar onde possa ser quem realmente é. Obrigada por ser meu lugar, Lorena." "Obrigada por ser o meu", sussurrou Lorena, beijando o topo da cabeça de Fernanda. Ficaram assim por um longo tempo, abraçadas no café silencioso, ouvindo os sons da cidade lá fora. E pensaram em tudo que tinham construído, em todas as vidas que tinham tocado, em todo o amor que tinham compartilhado. Lorena tinha sido dona de um banco comandando milhões, controlando destinos. Mas foi apenas quando perdeu o controle, quando se permitiu sentir, quando escolheu o amor ao invés do medo, que finalmente descobriu o que significava ser verdadeiramente rica. E Fernanda, que quase perdeu o café da avó, que quase desistiu do legado de amor e acolhimento, não apenas o salvou, ela o multiplicou, transformando-o em algo ainda maior do que poderia ter imaginado. Juntas, elas provaram que às vezes perder o controle é exatamente o que precisamos para encontrar nossa verdadeira direção, que o amor vale qualquer sacrifício, e que a coragem de ser autêntica é o maior poder que qualquer pessoa pode ter. No final, não foi sobre uma executiva poderosa que perdeu tudo por amor. Foi sobre uma mulher que perdeu as correntes que a prendiam e finalmente, aprendeu a voar.